Muito bom dia, pessoal! Estamos aqui de novo para mais uma live e com um assunto muito especial, até mesmo para a gente aprender coisas novas agora com essa situação que estamos todos enfrentando. A minha convidada já está aqui, eu já vou adicionar ela aqui conosco. Cadê ela? Por enquanto ainda não tô te vendo, Cleide. Você tá me vendo aí? Aparece para eu te chamar. Aí você entrou. Muito bem, já vou te adicionar. Tá conectando aqui. Agora, Voltamos. quero ficar agora, senão a gente muda de cômodo, não tem problema. Não, é porque a internet está cheio de live esses dias. Então o pessoal não está dando conta, né? O pessoal está se esforçando, todo mundo, porque de repente você olha, tá todo mundo em conexão, né? Todo mundo querendo ajudar as outras pessoas, tá tudo certo. Ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar também, né? As pessoas precisam de um retorno, então esse momento é isso. Uma hora vai funcionar, outra hora não vai. Por enquanto, estamos online. E ainda Mas bem é que a isso, gente tem toda essa tecnologia, né? graças a Deus. Já pensou E se aí? essa pandemia fosse tempos atrás? A gente não tinha condições nem de estar aqui se falando, se vendo, né? Então, assim, a gente tem que se adaptar, né? Aliás, a gente está falando sobre isso tem um tempo, né? Essa adaptação a esse mundo novo. Tem uns que vão entender como caos, porque é o tempo que você fica muito tempo preso em casa, tentando achar alguma coisa, e tem outros que vão entender isso como uma oportunidade, mas não uma oportunidade para ganhar dinheiro, nada disso, mas uma oportunidade para um autoconhecimento e aprimoramento também, que aliás é o que a gente está tentando aqui, né? Isso mesmo. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Vivian Castanheda. Eu sou gestora, coach, palestrante. E em 2018, eu decidi reinventar a minha história e tornar o meu propósito de vida de verdade real e para que eu pudesse sim ajudar muitas e muitas pessoas, né? Então, desde 2018, eu montei o Abrindo Portas, que é através deste local que a gente está se falando, com o intuito de orientar as pessoas, de ajudar, de deixar trazer muitas conexões, né, para que a gente pudesse levar mais amor e conhecimento para muitas e muitas pessoas. E recentemente eu escrevi meu livro, O que a Vida Ensina, Compartilha-se, e aqui eu conto tudo sobre essa história. Quer dizer, não dá para contar tudo, porque é só um capítulo, mas aqui conta um pouquinho dessa minha trajetória. E, inclusive, o meu livro está disponível para quem Maravilha. quiser baixar gratuitamente lá pelo Amazon, pelo e-book. Então, vamos aproveitar essa pandemia, né? Esse momento de pausa, né? Porque eu, pelo menos, tenho trabalhado muito, mas um momento diferente para aprender mais, né? E com Verdade. isso, eu convidei a minha amiga, parceira e professora, Cleide Cordeiro, para a gente poder falar sobre atendimento ao público. Ela vai se apresentar aqui para a gente, né, contando um pouquinho da história dela. É isso E aí. vamos entrar num conteúdo que é muito rico de informação, com muitas histórias. É com você, Cleide. Vamos lá. Se apresenta aí, pessoal. Então, aí é isso mesmo. Eu sou a Cleide Cordeiro. Eu estou na área de atendimento há 31 anos, exatamente, numa especialização constante. Fiz alguns cursos dentro e fora do país em relação ao atendimento. Sou comissária de voo, então isso me dá uma bagagem bastante rica. Fora minha área, que é recursos humanos, né?
ser professora numa pós-graduação, eu quis pegar essa parte do ensino técnico superior, então tenho essa formação também. E para me especializar ainda mais em atendimento, eu fiz um MBA executivo em gestão de pessoas. E a maior dificuldade que eu consigo perceber nas pessoas é o como lidar com o outro no atendimento. Então, não é só um atendimento porque eu vendo, mas é no atendimento com quem está na minha casa, o meu tom de voz, o que, que eu queria dizer, mas eu não consegui dizer. E, naturalmente, para as pessoas que estão aí procurando trabalho, procurando se reinventar, nesse instante eu desenvolvi um projeto junto com a radiestesia, que eu faço análise dos colaboradores, dos funcionários, das empresas, dos proprietários, dos empresários, enfim, e dou um diagnóstico em cima da energia do lugar, porque eu sou designer thinking também. Então, eu faço essa visão holística, entrego um produto para gerar um treinamento, para que as pessoas consigam entender onde elas estão inseridas e de que forma elas podem ser úteis ali, né? É um pouco disso. Um pouco, caramba! Mas olha que sintonia grande, né, Cleide? Eu também me especializei, fiz MBA em gestão de pessoas, né? Eu também trabalho há 23 anos na área comercial. Então, assim, o atendimento ao público, por isso que a gente está aqui em sintonia, ele está presente nas nossas vidas, né? Há bastante tempo. E daqui para frente, tudo isso precisará mudar. Mas mudar de uma forma sutil, não é assim tão brusca, né? Mas é uma forma onde que não adianta, eu já falei isso para todo mundo que eu venho conversando, não adianta a gente tentar fazer igual a gente estava fazendo antes e querer o Exato. mesmo resultado. Não, tudo mudou. A energia mudou, como você falou de energia, né? A gente está junta nessa. Também trabalho nesse sentido de onde a pessoa precisa encontrar o seu propósito, né? Que está aqui na alma, é o que eu faço no meu dia a dia. Então, já que você falou, já se apresentou, né? Você começou falando do tom de voz. O que você pode dizer do tom de voz? Então, a gente vai falar especialmente a respeito do tom de voz quando você está na tua casa e você não está lidando pessoalmente com o teu cliente, né? Agora a gente tem que responder pelo WhatsApp, a gente tem que responder por e-mail, a gente tem que responder por telefone e a gente tem que encantar essas pessoas para que elas continuem nos procurando pelos nossos serviços, pelos nossos produtos. Sim. Então, quando você sorri no telefone, quando você fala um bom dia, muitos vão falar, não, mas não tem nada a ver. Você vai falar bom dia, em que posso ser útil, né? Como posso te ajudar hoje, Santander? Mas é assim, quando você sorri no telefone ao dizer bom dia, né? Esse teu tom de voz, que ele pode ser ameno, ele pode ser mais suave, a pessoa do outro lado, ela percebe isso. A gente fez uma formação lá na HSTEM, foi onde eu trabalhei com atendimento ao cliente mais incisivo ali, né? Porque a gente vai falar com pessoas que a gente acredita que não precisa comprar aquele produto, né? Você fala, poxa, mas vai comprar joia? Eu tenho que convencer uma pessoa? Como é que eu posso entrar nisso, né? Porque às vezes a gente não acredita muito naquilo que a gente está fazendo ou não vê o motivo. Mas quando você entra nisso, no teu tom de voz muda, você consegue perceber o outro de forma diferente, você consegue atingir esse teu resultado. Então, o teu tom de voz é extremamente importante. Se você mesmo tendo uma voz fina ou mais grossa, não importa, mas o tom de voz convidativo, ele é necessário para você introduzir sei lá, um serviço, um produto que você já tenha. Sim, e nesse momento, quando a gente fala de tom de voz, isso é muito engraçado, e até mesmo quando a gente está lidando com o cliente no outro lado, né? Se a gente está Sim. com aquele jeito, oi, bom dia, a pessoa já fala, não tenho tempo para você. Agora você fala, bom dia, muito bom dia. A pessoa para te ouvir, né? Ela tem aquela. Ela sente a sua energia que a gente estava falando e já te dá continuidade naquele atendimento. Falei para minha equipe esses dias, Cleide, que eu estou trabalhando no home office, e toda a minha equipe, eu sou gestora de equipe comercial, né? E toda a minha equipe está trabalhando em casa.
E eu disse, pessoal, não adianta nesse momento vocês ligarem para os clientes para perguntar o que você está precisando. Gente, ninguém está precisando de nada nesse momento, além de alimentação, uma máscara de proteção ou até de um psicólogo para poder conversar, porque está já passando por desafios de ficar em casa. Nesse momento, você tem que ligar para o cliente e falar para ele, cara, e aí, o que você está fazendo? Qual é a sua reinvenção desse momento? Você continua fazendo a mesma coisa? Ser o parceiro dele e levar esse tom de voz no sentido amigo, não é mesmo, Cleide? Principalmente assim, é gerar empatia, né? É gerar empatia. Eu posso também dizer para o meu cliente, tá difícil para você? Nossa, nem te falo como foi meu dia, como eu acordei hoje. E você vai sentir se ele tem interesse ou não, porque a gente, lógico, se você estiver no online, eu vou perceber pelo teu olhar, se você baixou o teu olhar, se você olhou para o lado, se você virou a cabeça. Eu tenho que perceber esses sinais de que o que eu estou dizendo, ele está sendo bem recebido por você. Né? A gente, quando está no pessoal, você está falando com a pessoa, se a pessoa ela vira o olho, você fala, opa, preciso mudar alguma coisa aqui. Então, o atendimento ao cliente, ele é muito observação. Eu não posso chegar lá, porque para a gente incentivar alguém, você tem que chegar a energia 100% na tua equipe. Ok, você precisa fazer isso, é a tua equipe. Agora, imagina alguém que você nunca viu na frente. Então, é importante que a gente observe. Se ele tem um tom de voz baixo, entra no tom dele, depois você eleva um pouquinho, até para criar um ânimo, até para ele se sentir um pouco melhor. Agora, se ele está falando extremamente baixo e você entra numa energia 100%, ele vai te ignorar. Então, criar essa empatia com o teu cliente é importante. Manter um nível, entre aspas, neutro de tom de voz, né? Como você falou, mas uma animação no olhar, um sorriso. Bom dia, Vivian. Você me ligou, obrigada pela tua ligação. Como é que eu posso te ajudar hoje? Né? Eu digo isso para quem a gente não conhece, naturalmente. Agora, quando você já conhece, a mesma coisa. Não vá atender o teu cliente bocejando. Ai, bom dia, ai, desculpa, porque eu fui dormir tarde ontem. Não! Por favor, é falta de respeito. É como se aquela pessoa que estivesse ali na tua frente, ela não tivesse importância para você. Então você vai contar uma história para ela, poxa, seja mais direto, né? Mais objetivo. Se ela te der condições de ir adiante, ok. O que é dar condição? Fazer pergunta. Quando o teu cliente fala, é mesmo? Fala disso. Seguir. De você continuar, de você falar mais. Se o teu cliente ele não te fez nenhuma pergunta, faça você para ele para continuar um diálogo. Porque senão vai quebrar, só você vai falar, e aí o cara vai falar, nossa, mas que chata que ela é. Nossa, tá falando. Então, isso é importante. Observe, o olhar diz muito. Então, assim, Cleide, eu não gosto de fazer videochamada porque eu tenho que me arrumar. Faça isso, é o teu trabalho. De repente é uma chance que você tem de apresentar as tuas ideias de forma mais coerente. Né? Então arruma, que nem eu arrumei o cabelo, faz, né, um coquezinho, uma coisinha mais suave, mas vai observando. Né? Mas isso é importante até para a gente começar um bom dia, né? Passar um batonzinho, colocar o brinco, né? Isso é importante até mesmo para a gente dar o atendimento para a gente, porque se a gente não está bem, como que a gente vai falar com o outro, né? Como que a gente vai passar essa energia para o outro? Né? Isso é muito importante. Se a gente não está bem com a gente, não adianta, a gente não consegue dar nada para o outro, né? Mesmo que seja um bom dia, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem que estar bem com a gente. Muito bom. Você falou de expressão corporal e eu sei que a questão de expressão corporal, até mesmo pelo telefone, importa muito, porque a pessoa do outro lado vai perceber isso, né? O que você... Então, a gente estava falando isso, né? Eu estava falando com uma cliente minha que ela falou, eu falei assim, olha, vou dar o treinamento, né, para os funcionários dela a respeito disso. Como eu falei, a gente sempre faz uma visão holística. Porque se você perguntar para o teu funcionário como é que ele está, ele vai falar, tô ótimo, ele está com medo de perder o emprego.
Ele vai Sim, falar que não, tá tudo bem. Ele não vai falar de algum problema, porque afinal de contas pode sujar a ficha dele. Então ele não diz isso. Mas você consegue perceber pela expressão corporal, pelo tom de voz. Então é como você falou, quando você não está bem, você não vai conseguir dar nada de bom ali. Mas se você, como um empresário, ou você, como atendente ao público, perceber essa diferença no tom, o que ele está dizendo, o corpo dele está fechado, os braços dele estão cruzados, ou então a pessoa está falando com você e está assim o tempo inteiro, mexendo nas costas, ela está cruzando. Ela está cruzando, ela não está muito afim de falar com você, ela está dizendo que está bem, que está tudo tranquilo, mas não está. Então, é a importância de você, até no telefone, falar com pernas descruzadas, isso, para a mente, é uma liberação. Não que você vai descascar a tua vida, né? E vai falar, ah, mas eu vou te falar da vida do meu marido, como tá, nossa, não. Mas você se deixa aberto para ouvir o outro. Quando você se abre na tua postura, com braços e pernas não cruzados, né? Não precisa ser extremamente aberto, mas não cruzado, você se coloca à disposição e o teu corpo inteiro está receptivo. Experimentem fazer isso quando vocês tiverem uma oportunidade de falar com alguém por telefone e fica todo cruzado, até mesmo na cama enroladinho, e de repente você abre os braços ali, as pernas e fala no telefone. A diferença da mensagem é gritante. É que a gente às vezes não percebe, mas isso é muito importante. É isso. Isso é uma das questões, né? sim. É, mas é isso no PNL a gente fala bastante sobre linguagem, expressão, né, de corporal, o quanto a gente se abre, o quanto que a gente está preparado para lidar com o nosso público e até mesmo com a nossa equipe, mas porque também é um público nosso, né? Mas assim, é muito importante a gente observar. Se eu estou lá trabalhando, eu estou lá assim meio que jogado, percebe que o rendimento e o retorno, a gente que trabalha em vendas, sabe que a gente não vai vender muito bem nesse dia. Agora, se a gente está com aquele ânimo, com aquela vontade, o dia Não, ele e outra, rende diferente. se alguém te pega, por exemplo, dando uma espreguiçada, ou você cruzou as pernas ali, você tá. Você fala para a pessoa, nossa, meu momento de relaxar, desculpa, e volta. Né? E volta, e ri, e a pessoa vai achar legal também, porque você foi natural. Sim. Então, quando a gente vai fazendo alguma coisa, a gente tentar não entrar na robotização. Ai, senhora, desculpa, posso ajudar? Né? E se, é verdade. Você espanta a pessoa, na verdade, né? Então, é dentro da tua natureza, do teu cansaço, do teu bocejar ali, você fala, nossa, desculpa, realmente. Você me pegou aqui no flagra. E tudo bem, e volta. Como a gente lida Daí com aproveita e chama ela para tomar um cafezinho. Ai, vamos aproveitar e tomar um cafezinho. nossa, preciso despertar hoje, viu? Né? Fui dormir tarde ontem, não precisa explicar também para a pessoa. Fui dormir tarde porque eu ia. Não! Fui dormir tarde ontem, mas já estou me recuperando aqui. Como é que eu posso te ajudar? É importante, né? Isso mesmo. E é o momento que a gente está gerando empatia, que a gente fala bastante, né? E Oi? tem uma coisa importante, né, que a gente, quando está como colaborador, e você está diante do empresário ali, do teu chefe, do teu supervisor, a gente tende a entrar numa linha de submissão. É verdade, né? Ai, vou falar mais baixo, porque ele tá aqui, vou rir mais, porque eu tô na frente dele e tal. E você pode manter o teu rosto até com um pouco de seriedade, mas o teu olhar ativo, concordando com ele e tal. Isso é empatia. Você não precisa sorrir ou falar coisas que não estão no teu coração, porque se você disser alguma coisa para concordar e não for do teu coração, automaticamente ele vai perceber. Ah, mas o meu chefe não é tão inteligente assim, Cleide. Isso é emoção, tá? E ele vai perceber e o corpo dele vai registrar. Então é importante que quando a gente estiver no lugar que a gente não concorde com o chefe, a gente faça um olhar de contentamento para manter o emprego. Veja bem, para manter.
né? Você faça um olhar, mas não sorria e nem fale, porque o teu corpo vai te entregar. Ele sabe que você está mentindo, que não é verdadeiro aquilo. Na primeira oportunidade, se você tiver, vai lá e conversa com o teu chefe imediato. Você sabe que aquilo que você falou, na hora eu sorri para você com os olhos, mas alguma coisa não ficou muito bem na minha cabeça, eu acho que eu não entendi. Então, não é você discordar dele na hora, numa reunião e tudo mais, porque você precisa mostrar serviço e nem dizer um monte de outras coisas que está na cara que você não é aquilo. Então, concorde com o olhar, né? Não precisa balançar a cabeça, não. Concorde com o olhar, aquele sorrisinho com o olhar assim, e depois você conversa com ele, tá? Mas na hora não. Então, tem comportamentos que é importante a gente manter em segredo até o momento adequado para você falar. E se entender que não é adequado, aí a gente vai trabalhar uma outra forma de lidar com essa situação. Mas é importante, quanto menos você falar na hora que você está em desagrado, melhor para você. Porque o teu corpo vai te entregar, você vai gaguejar, vai dizer uma coisa ou outra, a não ser lógico, você tem um cliente ali, se eu estiver falando demais, você já me interrompe, tá? Não, pode que tá muito legal esse papo. Quando você tem um cliente ali que ele está te apontando um problema, porque é muito legal quando entra alguém ou na tua loja, ou no teu estabelecimento, ou online, participando de você, e ele fala, Vivian, você foi maravilhosa, você me ajudou pra caramba, foi ótimo. E outra coisa é você lidar com o teu cliente, ele continua sendo o teu cliente. Quando ele fala assim, o que você pensa que você é? Ou então, quando você vendeu alguma coisa, eu quero falar com a gerente porque você não sabe de nada. E a gente normalmente leva isso pro pessoal. Lógico, está falando diretamente com você, mas naquele momento você é só alguém que entregou um produto. Então ele está falando com a tua empresa. Quando você é funcionário, ele está falando com o funcionário daquela empresa ou daquele lugar que oferece determinado serviço ou produto. Então, nesse momento, que a maioria das pessoas falam assim, os haters, né? São pessoas que entram para atrapalhar a tua vida. Mas nós precisamos da opinião contrária. Nós precisamos da opinião contrária e nós precisamos do confronto até para avaliar que tipo de atendimento eu estou dando, que tipo de serviço eu presto, que tipo de produto eu vendo. Então, em primeiro lugar, quando a gente tiver uma contradição, né? Porque você espera tudo de bom de um cliente, que ele te indique, e ele disser a você que foi péssimo o teu trabalho, que foi horrível, porque pode acontecer, o que você diz? Muito obrigado pela tua opinião. Muito obrigada mesmo. São pontos que você está dizendo que eu posso melhorar de alguma forma. Muito obrigada, eu vou levar adiante, porque se eu tenho condição, nesse momento eu resolvo. Se eu não tenho condição, eu digo a ele, eu vou levar essa questão para os meus superiores, porque é muito importante o que o senhor disse. Porque se a pessoa foi reclamar com você, é porque ela esperava mais de você. Sim. Porque quando ela não espera nada de você, não reclama de você, você também não tem, tudo bem. Agora, se ela reclama... Você se estagna, né? Você faz esses pontos adiante e dê um retorno verdadeiro para essa pessoa. Olha, na semana que vem, você me procurar, se for um produto, eu vou te mandar outro. Arque com essa consequência, com esse prejuízo, entre aspas, né? Para que a coisa comece a ser um relacionamento, nem todo relacionamento são flores. O Cleide, deu uma falhadinha aí no que você estava falando, mas o final deu para entender que o que você quis dizer foi que nem tudo vai dar certo sempre, mas que é importante a forma que a gente vai receber esta reclamação, em vez de Isso, se defender, a gente tem exato. que sim entender o que está acontecendo com o cliente para a gente poder resolver. Às vezes é resolver também um atendimento, uma posição nossa na empresa. Muitas vezes pode ser também o produto que realmente não funcionou, então vamos resolver. Você sabe que ontem, Cleide, eu participei de um webinar de um produto da empresa que eu trabalho, né, com
várias pessoas, com clientes, inclusive, e clientes começaram, como você disse, reclamar no meio do webinar que um equipamento não estava funcionando e tal. E prontamente o pessoal não foi debater com ele, primeiro explicou. Bom, depois você me chama, a gente vai poder entender melhor, mas logo no meio entrou um cliente e falou para ele: puxa, mas que engraçado, o meu equipamento funciona muito bem. Pode ser que alguma coisa esteja de errado. Quer dizer, ninguém entrou porque o produto realmente funcionava, é bom, não entrou naquela energia da pessoa, né? Então, ele já foi logo, não, comigo funcionou, então deve ser algum ajuste. Se você precisar, eu posso te ajudar também. Daí o pessoal foi logo mostrando para ele, quer dizer, sem ficar na defensiva, a gente como atendimento, né? Mas fala para ele, não, tudo bem, vamos entender depois do webinar o que está acontecendo, né? Vamos Não, e resolver. não tivesse dito isso, eu digo, as pessoas não tivessem dito, vamos conversar depois, esse outro cliente que estava satisfeito, ele não ia se sentir à vontade para falar. Sim. Se você tivesse se defendido, ele ia falar, opa, deixa eu ficar quieta aqui, porque o negócio esquentou. É bem assim, a maioria das pessoas aí, o grupo está pegando fogo hoje, não vou falar nada. Quando você entra numa de apaziguar, tentar resolver, o outro se sente à vontade para ir em tua defesa. Isso é importante. Outra coisa que, na verdade, é um gancho quando a gente fala de tom de voz, é que o tom de voz, quando você está ganhando, ele é perfeito. O tom de voz, quando você começa a perder, ele muda. Então, numa reclamação, que a pessoa vem com pedras na mão e você diz assim, obrigada mesmo, eu vou ouvir você e vou tentar resolver da melhor maneira. O teu tom aí tem que ficar ainda mais passivo. Porque se você fala, olha aqui, senhor, eu vou te explicar o que está acontecendo, pronto, acabou. Então, esse tom. E esse tom, ele é importante para o teu filho, para o teu marido, para a tua mulher, para todo mundo. A gente, quando recebe crítica, a gente já pega o escudo. É. Né? E aí, se você fala assim, poxa, mas legal, por que você está me dizendo isso? Porque, de repente, em algum momento, eu te dei essa ideia, eu te dei esse parecer, né? E se você tem essa imagem de mim, em algum momento eu te vendi isso. Isso é importante, porque a gente fala, não, mas a gente não se vende, vende o tempo inteiro. Você vende a cor do cabelo, você vende a cor do esmalte, você vende o batom, você vende o sorriso, né? Você quer alguma coisa, você faz charminho, você se vende o tempo inteiro. E às vezes você se vende errado. E tudo bem. E tudo bem. Não é o outro que... Você viu que ele falou de mim? Não, mas se ele falou isso de você, em que momento ele comprou essa ideia de você? É importante fazer essa autoanálise para você evoluir não só como ser humano, mas também como profissional. Sim. E na profissão, que a gente tem que separar um pouco isso, é claro que o ser humano é o profissional, mas o profissional nem sempre é aquele ser humano, né? Com um trocadilho adequado aí, nem sempre. Você tirou o teu uniforme, tirou o teu crachá, você volta a ser você, simplesmente. Mas enquanto a pessoa reclama, você é empresa e você tem que se comportar como sendo empresa, né? É isso, mais ou menos, em relação ao comportamento. Ótimo, não. Eu queria saber se faz sentido para todo mundo que está aqui. Se alguém tem alguma dúvida, coloque aqui para gente. Se vocês estão gostando, coloque os coraçõezinhos que a gente também gosta, tá? E eu queria que você falasse mais sobre quando a gente estava falando sobre entendimento e vantagens de produto, como que a gente pode passar essa informação, né, na parte de atendimento para todo mundo aqui, Cleide? É muito legal. Eu desenvolvi uns formulários para fazer essa pesquisa com os funcionários de uma empresa que eu estou analisando. E assim, muitos, eles entram na empresa, mas eles não sabem o que é a empresa, né? Eles não sabem o que é a empresa, o que a empresa faz, quais são os clientes. Ele não tem muito esse conhecimento, normalmente das empresas menores, né? De pequenos empresários. Ele não sabe muito. Mas você, como contratante, você quer que ele desenvolva da forma que você quer. Então, o diálogo, inicialmente, ele é muito importante. Aliás, o diálogo o tempo inteiro, né? Mas quando você tiver seu funcionário ali,
você precisa dizer para ele o que é que você espera dele, por que você espera aquilo dele, e se ele tem alguma dúvida, em primeiro lugar. Então, vamos imaginar algo assim. Eu vendo roupas para criança. Por exemplo, uma coisa comum. Tem fralda, tem, enfim, diversos tipos, até 8 anos de idade. Mamadeira. Tem de tudo. Eu vendo aquilo ali. Se eu não sei do meu público, obviamente são mães ou pessoas que procuram presentes. A partir daquele momento que você tem um produto encalhado na tua loja, porque a gente sabe que existe isso mesmo, pessoal, existe, não adianta falar que não, mas tem. Aquele produto que é difícil de vender, aí é o momento que você analisa o produto e fala quais são as vantagens e desvantagens disso. Aí você fala, realmente tem muito mais Ótimo. vantagem. Tem muito mais desvantagem em adquirir esse carrinho, por exemplo. Então, em cima dessas desvantagens, você consiga... A gente ensina isso no treinamento, né? Mas eu vou dar uma pincelada. Você começa a identificar as desvantagens e já torná-las vantagens. Então, quando você oferece para alguém o teu produto, que você sabe que talvez ele seja mais caro, talvez ele seja um pouco mais complexo no uso, você precisa identificar o que a pessoa vai dizer. Ah, mas isso é muito caro. Aí você fala, ah, então tem um outro mais barato. A gente faz isso. Não, mas eu tenho outro. Não, peraí. Tenta, experimenta vender aquele produto que para você é o coringa da tua loja. Ou seja, aquele ali, meu Deus do céu, se alguém comprar, eu bati a minha meta. Então, por que não experimentar aquilo? Quais são as vantagens? Por que eu compraria? Não, eu não compraria. Por que você não compraria? Quando você passa a entender o teu produto ou o teu serviço, você faz dele o teu carro-chefe. A primeira vez que eu vendi um relógio de 30 mil na H-Stern, eu falei, gente, eu consegui. Porque eu tinha um bloqueio muito grande em vender coisas que não cabiam no meu bolso, entende, Vivian? E muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu não compraria, então eu compraria o quê? Aquilo. Então eu vou vender aquilo. E o desafio aqui é justamente o contrário, né? É você olhar para algo que você só vê desvantagens, fazer aquele produto virar uma peça íntima sua, mesmo que seja uma TV. Virou íntima porque você conhece as funções, você conhece tudo que ela te oferece, e aí sim isso vira o teu carro-chefe. Então, no treinamento que a gente faz, eu digo a gente, a minha equipe, a gente consegue trabalhar as desvantagens de algum produto e vender ele bastante. Então, Caramba. porque Você me senão... trouxe uma realidade que eu nunca tinha pensado. E olha que eu trabalho em vendas há 22 anos, que é Ah, trazer a desvantagem, transformando ela numa vantagem. Caramba, obrigada pelo grande ensinamento aqui. porque, veja, ninguém que vai criar um produto, seja ele como for, até tem gente que está na estética, por exemplo, para fazer mal para alguém. Ou você não conhece aquele produto todo e você só ouviu dizer, ou usou de uma forma incorreta e te trouxe algum malefício, então você criou uma versão. Então é Uhum. importante você falar, mas isso me coça. Coça porque a senhora não passou o produto antes na sua pele. Ah, tinha que ter passado? Tinha que ter passado, porque pode ser que seja, se a pele estiver extremamente limpa e você passar direto, pode acontecer isso. Então, assim, eu não sou da área da estética, mas é só um exemplo, né? Uhum. Como da TV também. Ficou péssimo, mas como a senhora está usando o controle? Ah, ligo e desligo, e tem que aparecer tudo. Então, assim, quando você entende muito bem daquilo que você está vendendo, e você sabe, ai meu Deus, isso para mim já é um problema. Então, eu vou tentar entender o problema para mim, para criar essa condição para o meu cliente. E aí sim, ele começa a gostar de você. Porque ele fala, olha que legal, ela sabe mesmo do que ela está fazendo. Isso é muito importante no atendimento, né? Muito importante a gente deixar aqui para todo mundo que se a gente não conhece o produto, se a gente não conhece, né, a empresa que eu trabalho, não vou conseguir vender. Por mais que eu seja uma pessoa super comunicativa, super cheia de ideias, mas se eu não sei do que eu estou falando, não tem É. condições, né? É E tem importante. também, tem lugares que você pode chamar o teu cliente de lindinho, de fofinho, de meu amor, né? E tem lugares que não. Tem empresas, tem situações
que você pode usar tudo no diminutivo, né? Se você quiser. Ai, senta ali no banquinho, senta ali na cadeirinha. Você quer um cafezinho? Ai, Flor, eu já te chamo. Então, assim, esse excesso de mimo, alguns lugares não comporta. Não comporta. E fica desagradável. Eu tinha uma professora de etiqueta que ela falava assim, o único diminutivo que é aceitável, Cleide, é o café. Aceita um cafezinho? O resto, não. Você pode ser extremamente simpático, tá? Sem excessos, sem curvar muito para falar com a pessoa, né? Sem chamar de Clê, primeira vez que está me vendo. Eu não me incomodo de jeito nenhum, mas tem gente que tem esse hábito. Primeira vez que está te vendo, oi, Vi. Então, algumas pessoas vão amar essa intimidade e outras pessoas não. Não Tem vão gente gostar que vai nem um falar, ô querida, e daí a pessoa fica igual gato, né, quando vê água. Porque tem gente que se incomoda com querida, tem gente que se incomoda com gratidão. Você fala, gratidão. Você fala, meu Deus, lá vem essa gratidão. É verdade. Tem gente que se incomoda. Então, para você tem que ser neutro enquanto você estiver tratando. Exatamente, a minha amiga falou, não gosto. Exato. Então, assim, o ideal é que você seja neutro nesse atendimento. Lógico, na segunda, exatamente, tem que ter intimidade antes. Se você não tem essa intimidade, acaba que a pessoa fala, não volto mais. Não O volto. Cleide, E o toque também. não, pode falar, Pode falar. depois eu... E o O toque to... também. Você toda hora está tocando no teu cliente que acabou de chegar, você fala, Não, isso... não. Então, assim, perceba, como a gente falou no início, observação é importantíssimo que você observe como ele gosta de ser tratado. Isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Ó, uma coisa que para mim é muito importante, mas muito importante mesmo, eu sempre fiquei muito atenta, tanto que eu tô em algum lugar, eu tô fazendo, eu sempre tô com o meu papelzinho aqui, porque eu gosto de escrever, anotar. Mas nunca, mas nunca, isso para mim é um erro fatal, pode até ser, não ser para as outras pessoas, mas não erre o nome do seu cliente. Exatamente. Então, assim, isso para mim, quando alguém erra o meu nome, normalmente as pessoas me chamam de Viviane. Daí eu fico muito brava. Mas não é só às vezes no falar, às vezes no escrever. Por exemplo, o meu e-mail é vivian.castanheda, lá da empresa. Poxa, a pessoa vai lá e escreve: Bom dia, Viviane. Caramba, será que ela não prestou atenção que o meu nome não é Viviane? Então, essa atenção ela é muito importante. Teve uma vez, Cleide, que eu estava numa feira e eu estava esperando o meu cliente chegar porque eu estava numa negociação bem forte de um equipamento muito grande, assim, o valor era absurdo. E eu fiquei esperando ele o tempo todo. Chegou um outro cliente que eles se pareciam muito. E eu estava tão, sabe, naquela estação que eu estava esperando ele. Quando esse outro cliente chegou, eu falei, Fulano, não vou nem falar o nome dele, vai que ele escute ou assista, né? Ele tá Vamos aqui. pegar o nome, vamos pegar o nome fantasia aqui. Renato! Nossa, eu tava te esperando. Daí ele olhou assim para mim, bem bravo, mas com aquele olhar assim fatal. E falou assim: Mas eu não me chamo Renato, eu me chamo Joaquim. Daí eu, Fio Joaquim, desculpa, é porque eu acabei de atender o Renato e o Renato ficou na minha cabeça. Essa foi a minha desculpa, Sacada. porque eu, eu não sou uma pessoa muito de improvisar. Eu tenho aprendido nessa questão de improvisar porque eu sou muito sincera no meu olhar, assim, eu sou muito de me entregar. Mas eu errei. E ele também não estava com o crachá, porque normalmente na feira a gente fica sempre de olho nos crachás, né? Mas eu errei. Lógico. Ele ficou muito bravo comigo, assim, sabe? Muito mesmo. Não, e isso, você até saiu bem, até porque você falou, acabou de sair. E você também pode falar uma outra coisa. Você fala assim, você sabe o que é? Eu estou esperando uma documentação para entregar e ele tem as suas características. Eu estou tão preocupada em entregar o meu trabalho aqui que quando eu olhei para você eu confundi. Me perdoe. Numa boa, é legal falar isso. Teve uma pessoa que escreveu aqui assim: as empresas estão tão preocupadas em bater metas que elas não se preocupam
com o atendimento. E aí eu vou dar uma dica para quem tem que bater meta mesmo com essa pandemia, mesmo estando em casa. Estude o teu produto e você não tenha medo, não tenha problema de dizer assim, olha, eu conheço, muitas pessoas reclamam desses itens no produto que eu vendo. Temos a solução para isso, quer fazer isso, não. Tem para esse, que é isso. E aí você começa a elencar as possíveis questões que o teu cliente poderia levantar e já bate de vez. Aí ele começa a se interessar por você. Entende? Então, assim, mais uma vez, você conhecer o produto é muito importante. E aí, como eu estou estudando essa área da holística dentro de uma empresa, né? Porque não adianta você só pensar, vamos trabalhar energia. Não, você tem que trabalhar energia dentro da empresa e olhar o todo. Como o teu cliente é para você? A maioria das vezes nós não perguntamos o que é que ele quer. Sim, Ah, eu não quero é. uma bicicleta. Ah, vamos ver. Para que você quer a bicicleta? Cleide, tá louca? Se perguntar para que ele não vai comprar. Não, para quê? De repente é para passear com o filho, então eu tenho um tipo de bicicleta. Ou então é para ele correr, ou então ele já é atleta. Não tenha medo de conhecer o teu cliente. E aí é como a Vivian falou, ela anota os nomes. Faça isso, tenha um bloquinho. Bloco e não celular. Porque mesmo que você esteja anotando um recado ali, ou o nome do teu cliente, no celular ele falou, acabou, não tenho mais importância para essa pessoa, porque eu estou conversando com ela, ela está falando no celular. É. Então tem um pauzinho. Ô, Cleide, você fala isso de conhecer o seu produto, né? E mais do que isso, né? A gente precisa se preparar para a gente começar o nosso dia, né? Como eu Sem dúvida. mostrei para vocês aqui a minha colinha, isso é a minha preparação da live. Eu sempre faço isso. Não A sei se minha tá vocês reparam. Eu não sei se vocês repararam, eu sempre escrevo no feed lá o que vai acontecer na live e a gente discorre sobre esses assuntos. E a gente está sempre em sintonia, eu com sempre os meus convidados. A gente não vem aqui aleatório, vamos falar agora, deixa eu pensar, agora a gente vai falar disso. Não, existe uma preparação. E a gente que atende o cliente, a gente que trabalha em vendas, ou em qualquer segmento, seja no administrativo, seja em qualquer coisa, a gente precisa preparar. Peraí, o que eu vou fazer no meu dia? O que exato. vai precisar? Então, assim, isso é muito importante para a gente poder ter um bom rendimento, né? E não chegar nisso que a Patrícia falou. Meu beijo, Patrícia, que está aqui sempre comigo, uma querida, que é sim a gente parar de se preocupar em chegar no target e na meta e chegar sim na solução para o cliente, porque quanto mais a gente é parceiro do cliente, mais esse retorno vem. Isso é Exatamente. impressionante. Confiem nisso. Quando você pega o seu cliente para você levar a solução para ele, para que ele possa ter, sim, uma empatia contigo no que você faz, o que você gosta de estar sempre no dia a dia levando as informações e tudo mais, isso acaba sendo diferente. E, consequentemente, você vai bater sua meta, né? Porque uma Não, coisa está ligada na outra. isso que você falou do papel, as pessoas falam assim, mas cliente, você vai escrever na frente do cliente, vai dar chance. Aí você coloca assim, Vivi, né? Vamos escrever certo. Vivian, ruiva. Acabou. Uma característica, é verdade. Pega uma característica desse teu cliente para que quando ele aparecer, você fala, não é a ruiva. Aí pega no papelzinho, ruiva, Vivian. Oi, Vivian. Ela, nossa, lembrou do meu nome. Isso é importante. Então, pega uma característica. Gente, infelizmente, ainda o careca é característica. Não tem como. Então, coloca lá, José, careca. Quando ele entrar, você fala, oi, José, como você tá? E aí, quanto tempo? Então, lembra de anotar alguma característica do cliente, não só física, mas algo que ele falou com você. Né? Sim. Isso era um trabalho que eu tinha, que eu falava, gente, o cliente sai, eu tenho que escrever um texto dele, mas eu acho que ele nunca mais vai aparecer na minha loja, eu tenho que fazer isso. E eu escrevia, da última vez falou sobre a filha que mora não sei onde, que precisava disso, que estava com uma conta, que a casa. Aí quando a pessoa chega de novo, você fala, aí aquela situação, você conseguiu resolver, acabou. Aí você criou a intimidade, não Sim. no primeiro instante, né? Então é importante. E se você está em casa, tem toda a chance e possibilidade de acabar de falar com alguém e anotar tudo.
de onde ela é. E aí, quando chegar, Cleide, Cleide, Rio de Janeiro, como é que tá? Você fala, ela lembrou que eu sou do Rio. Não só pelo número do telefone, mas é importante você pegar um link dessa pessoa de algum lugar para trazer ela para o teu mundo. Não Sim, para que isso. tomar um chopp, não é isso? Não, isso vai deixar você parceiro do seu cliente para todo sempre. Eu tenho clientes até hoje que não é do dia a dia, mas às vezes vai precisar comprar um equipamento diferente. Eles me ligam, Vivian, o que que você está o que que você está pensando para isso? Eu sei que não é do seu produto, mas o que que você acha? Então, quer dizer, é um Lógico. cliente que eu vendi em 1900 Guaraná com rolha e ele ainda está lembrando de mim. Falando em cliente, entrou um parceirão, um cara que eu sou fã dele, aqui na live, aí do Rio de Janeiro também. Um beijo, Márcio, para você e toda a sua família. Espero que vocês estejam bem. Ele trabalhou comigo muitos anos e está aqui me prestigiando. Por quê? Porque é isso mesmo, gente. A gente tem que trazer essa empatia do cliente para a gente e lembrar que ele é um ser humano como a gente, né? É isso que a gente não pode esquecer. E outra coisa, alguns, não todo mundo, porque a gente já está entrando num mundo holístico verdadeiro no comércio, né? Que as pessoas dizem assim, olha, eu quero o produto X. E você vai falar assim, esse produto é muito bom. Ou então, não, eu não conheço, nós não temos, mas você pode encontrar em determinado lugar. Tem inclusive o meu amigo, sei lá, o Márcio, que trabalha com isso e ele pode te ajudar. Indique Sim. outros, né? Eu tenho outros negócios que eu faço a mesma coisa. O que você está buscando eu não tenho, mas que legal que você me procurou, eu vou te indicar uma pessoa ótima. E aí eu ligo para essa pessoa ótima e digo: oi, pessoa ótima, eu estou te indicando uma pessoa assim, 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 com essa necessidade. Pode ajudar? Pode, Cleide, pode passar o contato. E aí, quando essa pessoa vai falar com ele já sabe. Oi, você é amiga da Cleide. Então, isso é importante de você criar. Não precisa pegar tudo para você, né? Agora, se o teu produto é ali, você tem que bater a tua meta, estude o teu produto de cabo a rabo. Vá falar com o técnico. Que problemas que os clientes reclamam? Ninguém quer saber. Né? Normalmente, o vendedor ele não vai saber das desvantagens desse produto. E aí, na hora que tem, ele fica enlouquecido. Ele vai falar, realmente, já me falaram sobre isso, pode acontecer, mas a gente tem uma assistência técnica, ou para não Joga a bucha acontecer, pro cara. a gente tem, se caso for realmente. Mas então, se não for, olha, porque se deixar muito tempo ligado na tomada, você pode desligar eventualmente para evitar o superaquecimento de qualquer produto, inclusive desse. Entendi. Então você vai aí fazendo o que? O looping das desvantagens. Outra coisa, que eu não sei nem se a gente tem tempo, viu, Cris? Não, Cris, boca. Não sei se a ô, gente tem. Cleide, a gente não tem muito mais tempo, faltam só 8 minutos para acabar a nossa live. Eu queria, se você pode finalizar aí o que você ia falar, e depois a gente falar sobre adaptação nesse momento de quarentena para a gente fechar. Vou falar bem rapidinho. O que a gente normalmente faz é, eu quero ser tratado, eu vou tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Veja bem, Uhum. eu gosto de ser tratada com festa. De repente o meu cliente não gosta. Então eu tenho que perceber o outro para eu tratá-lo, para eu recepcioná-lo, para eu atendê-lo da forma que ele gostaria de ser atendido e não da forma que eu gostaria de eu mesma ser atendida. Isso é muito importante, você observar. A adaptação é isso. Se você tem a necessidade, e na maioria das vezes, gente, faz uma diferença enorme você falar com o teu cliente olhando para ele. Então não tenha medo, não corra de fazer uma videochamada. WhatsApp, pode ser. Mas faça uma videochamada, olhe para ele. Isso é uma adaptação. Eu não sei o que eu vou dizer. Faz um videozinho antes para você, ver o teu tom de voz, ver a tua imagem e fala, não, legal, eu posso fazer isso sim. Eu posso conversar com o meu cliente sim. Essa é a adaptação. Porque se você ficar só por mensagem, gente, ponto, ele diz uma coisa, vírgula, colocou no lugar errado, a pessoa entendeu outra, ele demora para te responder. Então, pode fazer uma ligação e nessa ligação, dê o teu melhor sorriso, seja realmente atenciosa. Antes, durante e depois esse atendimento é importante. Não é porque você acabou de vender que você fecha a porta e próximo cliente. Não, liga para o teu cliente. E aí, gostou? Recebeu bem? Foi legal?
É importante isso, né? Para ele até poder te indicar outras pessoas, mas é importante o pós-atendimento. Agora, falar no telefone com o teu cliente faz toda a diferença. Fazer uma videochamada faz toda a diferença. Nesse momento que a maioria das pessoas estão isoladas e vão se acostumar nesse confinamento. Sempre antes, posso te ligar? Posso fazer uma videochamada? Tá? Porque Sim, hoje, muito importante. né, ligar para alguém. A pessoa está naquele momento impróprio, né? Muito importante. A gente tem que perguntar sempre, pedir a permissão, né? No sentido de você poder, olha, você pode falar agora, porque está todo mundo muito na correria, mas é muito importante que a gente possa ter essa ligação direto com o cliente para que realmente ele sinta que a gente está junto, né? Que a gente está passando pelos mesmos desafios que ele, porque não juntos a gente pode enfrentar e resolver essa situação, né? Sempre perguntando, é isso mesmo, Vi. Tem que perguntar sempre para você não chegar no ponto de ser indelicado ou inconveniente. Né? Se a pessoa disser, pode, tal hora, respeite aquela hora. Não liga meia hora depois ou meia hora antes, liga exatamente naquela hora. Manda só uma mensagem, tudo bem, vou te ligar daqui 15 minutos, tudo bem. Isso, gente, é empatia total, tá? É Sim. muito importante que você perceba e você faça para não criar uma inimizade. Porque quando ela conseguir sair do isolamento, que ela te olhar, ela vai te evitar. Não, Então é e outra importante. coisa, falou que vai ligar 15 horas, ligue às 15 horas. Marca no celular um alarme que faça você lembrar que às 15 horas você tem que ligar para a Cleide, porque a Cleide está esperando a sua ligação. A gente tem que honrar com aquilo que a gente fala sempre, isso é muito, muito importante. Ai, tá Gente, acabando. tá acabando que eu falei para você que uma hora passa assim que a gente nem percebe, e é uma delícia falar aqui com todo mundo, o pessoal sempre participando. Queria agradecer todo mundo, né? A Aninha que está dizendo que os clientes gostam de atenção quando voltam. Sim, é muito importante a gente tratar todo mundo respeitando sempre o limite do outro, né? Não invadindo o momento do outro. Se alguém tem mais alguma pergunta aqui, queria que vocês deixassem, né? Nunca, isso mesmo, Patrícia, nunca deixar o cliente sem resposta. Nunca, nunca Que mesmo. tenha naquele momento, Patrícia, você diz, olha, desculpa, eu vou te responder no máximo até amanhã com a resposta. Coloca lá na tua agenda, responder a Patrícia até tal hora. E faça isso realmente, porque quando você não dá o pós-atendimento, é péssimo. É péssimo isso. E a gente não pode mandar essa imagem, né? Nem sempre nós temos a segunda chance de criar uma boa primeira impressão, né? Então a gente tem que Sim, atentar para esse tipo de coisa. exatamente. E levar sempre esse amor, né? Toda essa questão de carinho para o cliente e tenha certeza que ele vai voltar. Que pena Com certeza. que a gente não tem mais tempo, mas essa live vai ficar gravada aqui por mais 24 horas, né? Quem quiser rever ou quem quiser indicar para alguém. Mas depois eu vou baixar ela lá no canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. É, Abrindo Portas por Vivian Castanheda, que ali fica tudo o que a gente faz aqui no Instagram para as pessoas poderem rever. Então, eu queria agradecer, Cleide, no fundo da minha alma, por essa linda live que a gente fez juntas e que você me ajudou e me ensinou muita coisa, né? Tenho certeza que o pessoal adorou. Olha lá, o pessoal falou, que pena mesmo. Eu gosto sempre desse final. Ah, vocês já vão embora. Então, Aninha, um beijo para você, beijo para todo mundo que participou. Eu vi que a Silvia, que uma querida que fez curso comigo, também está aqui. Um beijo. E eu queria deixar aqui meus contatos, o contato da Cleide também. Cleide, para caso alguém queira tirar alguma dúvida com você, pode falar para o pessoal Tá. depois te procurar. Como eu disse, eu faço atendimento online e faço presencial, porém não nesse momento, lógico, né? O meu Instagram é Cleide Cordeiro _, tá? E o meu WhatsApp é do Rio 21 98000 2788. Então eu trabalho com essa área de desenvolvimento pessoal e principalmente usando a radiestesia para fazer o tratamento holístico de tudo.
E ela é fera, gente. Eu posso dizer aqui porque minha professora especial. Tenho aprendido muito com ela. Então, pessoal aqui, quem não me segue ainda, passem a me seguir, abrindoportas.vc e se inscrevam lá no canal, Abrindo Isso aí. Portas por Vivian Castanheda. Um beijo para todos. Um beijo, Aninha, beijo, Tatá, beijo, Maria Amélia. Foi um prazer. Um lindo final de semana prolongado para todo mundo. Aproveitem. Fiquem com Deus. Gratidão aí para quem gosta e quem não gosta. Muito obrigada. Fiquem com Deus e com meu amor. Tchau, Márcio. Um beijo. Tchau, pessoal. Marcos, todo mundo. Gratidão e um obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau, Cleide. Tchau.